Paz, Senhor, Madeb, estamos aqui nesse dia lindo de sol, a qual o Senhor Deus tem nos preparado, e com uma novidade para vocês. Hoje estamos abrindo um novo quadro, Papo Sério com a Experiência. E hoje estarei aqui entrevistando o Pastor Jesus. Ele estará contando para nós um pouquinho da sua trajetória, de vida, como ele conheceu Jesus, como tudo que ele passou para chegar até aqui, e vai também dar um conselho para nós jovens, nesses dias que são bem difíceis. Paz, Senhor Pastor? Paz do Senhor, irmã Fernanda, tudo tranquilo, tudo em paz. Eu tenho muita satisfação em receber você e dar um pouco do relato da minha caminhada com Jesus, que começou há alguns anos, há 51 anos passado, quando eu passava por momentos muito difíceis. A minha vida foi uma vida bastante sacrificosa, posso dizer assim. Nós éramos 12 irmãos, nos criamos no interior. Não tive nunca um dia de escola, não havia, onde eu me criei, não havia escola. Por esse motivo eu me criei só no trabalho. Como foi assim, a primeira vez assim, que o senhor teve realmente um encontro assim, com Deus e pensou assim, não, agora Aí eu vim, eu vim da minha terra, que é Encruzilhada do Sul, bem jovem. Passei a minha juventude, uma grande parte, ou toda, antes de me casar, no mundo, Sempre fui muito divertido, sempre gostei de diversões, com os colegas, com os jovens, música. A gente participava bastante. Eu tive um irmão que era cego de nascença, um pouco menos que eu, que já descansa no Senhor. E ele era músico desde os 7 anos de idade, e eu acompanhava ele nessa caminhada. Me casei aos 23 anos de idade, com uma irmã Genesi, de Almeida Teixeira, hoje Teixeira. E no ano seguinte, de 1964, nós passávamos por uma grande dificuldade financeira, e para criar, logo veio os filhos, começamos a criar filhos com bastante dificuldades. Quando já tínhamos 2 filhos, há 51 anos passado, eu passei por um período difícil de um acidente também de trabalho. Quando minha mãe morava junto, a irmã Fernanda, ela me recebeu uma quarta-feira à tarde no portão. Eu estava acidentado, para ela foi uma surpresa, aquele horário não era o horário de eu estar em casa. Minha esposa tinha vindo para a casa da mãe dela com os filhos, e a minha mãe me abraçou chorando e disse: meu filho, você, a minha mãe já era cristã, fazia 2 anos que ela tinha tomado a decisão com Deus. E ela disse: meu filho, você precisa de Jesus na sua vida. É a única coisa que pode mudar essa tua situação difícil que está passando. Que eu já estou te dando, como ela me disse assim, já estou te dando como um exemplo que eu era e que mudou na nossa vida depois que eu aceitei Jesus. E aquilo falou muito fundo, que ela me abraçou chorando e me disse: você vai aceitar Jesus, e a partir de então Deus vai fazer uma transformação na tua família, e você vai ser um pregador do Evangelho. E depois que o senhor teve essa experiência com a sua mãe, que praticamente foi ela que profetizou na sua vida, que o senhor se tornaria um grande pregador. Isso foi como uma profecia. Exatamente. Que eu não me considero um grande pregador, mas um pregador há 51 anos. E como é que foi a sensação assim, depois que o senhor esteve lá pregando pela primeira vez? Foi assim, disso? Fernanda, no domingo próximo, será quarta, eu fui ao culto junto com a minha esposa. E aí, o pregador parece-me que pregava só para mim. Era um domingo, a igreja estava cheia, era uma noite. E eu chorei bastante, naquele culto eu chorei muito. E a hora do convite eu fui dos primeiros que fui aceitar Jesus. A minha esposa foi também. E na época nós tínhamos assim, no convite para aceitar Jesus, dobrávamos os joelhos
na frente do altar ali. E eu lembro-me muito bem que quando eu dobrei os meus joelhos, eu só pedia para Jesus que me ajudasse. Eu não tinha noção de uma oração, enfim. E que eu queria mudar de vida, eu queria uma nova experiência na minha vida, conhecer melhor o Evangelho. E num dado momento, muitos irmãos estavam se alegrando à minha volta, batizados com o Espírito Santo. E naquele meios termos eu estava meio assim como sem saber o que fazer. Só chorava e pedia ajuda para Deus. E num dado momento eu ouvia muitos irmãos que diziam aleluia, né? E aquela palavra me tocou bastante. E eu pensei, vou experimentar a dizer aleluia pela primeira vez. E quando eu disse aleluia na terceira vez, eu senti como um fogo que veio sobre a minha cabeça e foi até os pés. E no a terceira palavra, aleluia, eu estava falando em novas línguas. Mas eu não sabia o que era. O Senhor Jesus estava me batizando com o Espírito Santo. Essa foi a grande experiência inesquecível da minha vida. E depois dessas experiências, depois dessa profecia, né? Tudo começou com uma Sim, profecia. Essa experiência que o senhor teve com Deus. Teve algum momento da caminhada que o senhor pensou assim, eu vou desistir, tá difícil, não tô conseguindo? Ou depois... Teve bem mais tarde, Fernanda. Irmã Fernanda, aconteceu assim que na terça seguinte era o culto de oração e ensinamento, a palavra de Deus. Eu não lembro quem era o pastor ou obreiro naquela terça. E eu fiquei muito impressionado, como vou pregar a palavra se eu não sei ler. Eu apenas conhecia as letras e assinava meu nome. E escrevia mal o nome dos meus pais. Então aquilo me trouxe um aperto, uma aflição. Se Deus falou, e eu acredito que foi Deus através da minha mãe e já de outros irmãos que tinham orado na casa dos meus pais, também já haviam me dito que eu ia ser um pregador do Evangelho. Então aquilo me trouxe uma preocupação. E na terça, quando o irmão ministrava um ensinamento sobre sabedoria, eu lembro muito bem que isso foi em 1964, já faz tempo. Eu lembro-me muito bem que ele se referia à sabedoria vem de Deus. E ele disse, quem tiver falta de sabedoria, peça a Deus que de graça Ele vai te dar. E então a primeira pedida minha foi, Senhor, eu quero ler. Entendeu? E passando na portaria da igreja, tinha um casal vendendo Bíblias e harpa cristã, e eu comprei uma Bíblia. E tive um desestimulo quando eu entrei em casa com aqueles livros, de um familiar que não conhecia o Evangelho. Disse para mim, não era minha esposa, ela estava junto na caminhada. Por que tu comprastes uma Bíblia e uma harpa se tu não sabe ler? Qual foi a minha resposta? Deus falou comigo hoje, outra vez. Porém, se eu me emocionar não tem importância, né? Não, deixa fluir. Porque eu falando essas coisas, eu me volvo ao passado e me traz a mesma alegria daquele dia. E então eu disse a ela, só que hoje eu tenho um professor. Ela disse, quem é? Era uma das minhas irmãs. Eu disse a ela, o pastor pregou. Eu não sei se ela era pastor ou não, mas para mim todos eram os que pregavam. Naquele momento todos eram pastores, né? Eu disse, o pastor pregou que a sabedoria vem de Deus e quem tiver falta, peça que Deus dá de graça. E eu pedi, eu quero ler. Por isso eu trouxe o livro e eu vou ler. A partir de então, nos meus momentos de folga, a minha esposa cuidava das crianças e eu dobrava os joelhos na beira da cama, fechava o quarto, abria a Bíblia em cima da minha cama, fazia primeiro uma oração
e começava a ler, e me aconselharam que eu começasse a ler em São Mateus, a genealogia de Jesus, né? Que era muito interessante para mim aprender sobre Jesus. Eu sentia que era por ali que eu tinha que começar. Sim. Então eu orava um pouco e juntava algumas letras e lia um nome, 2. Dentro de 15 dias eu já lia como leio até hoje. Eu estava lendo. Eu tinha tido uma experiência em criança com a Bíblia, quando morava no interior, que eram muitos filhos pequenos. A minha mãe pediu a um vizinho o livro da capa preta, que era conhecido assim. E eu lembro que era a Bíblia. E a mãe nos sentou na volta dela, um dia de chuva, numa chupana de pau-a-pique, capim, lá no interior. E ela leu a história do nascimento de Jesus e eu não suportei. Quando chegou na metade, eu não tinha palavras e eu vi que eu ia chorar. E eu pedi licença para ela que eu ia dar uma saidinha e fui num galpão e chorei muito. E aquilo eu nunca esqueci daquela história. E ela voltou a viver depois de muitos anos. Talvez 20 anos depois, 22 por aí. Então eu comecei lendo a Bíblia dessa maneira. Eu aprendi dentro de 15 dias.